Alguns nomes atravessam o tempo, mas Ayrton Senna é mais do que um nome. Ele é um símbolo, um legado vivo que transcende o esporte. Ayrton não foi apenas um piloto, ele foi um sonhador, um guerreiro das pistas, alguém que ousou ir além dos limites impostos. Com sua determinação implacável, ele mostrou que, com trabalho duro, paixão e coragem, é possível alcançar o impossível. Ele não corria apenas por vitórias ou troféus. Ele corria para inspirar. Inspirar um país inteiro. Inspirar o mundo. Hoje, vamos reviver a trajetória de um homem que transformou sua vida em um exemplo, não apenas para sua geração, mas para todas as futuras. Esta é mais do que uma história sobre corridas. É sobre a força de acreditar, de nunca desistir, de deixar um legado que permanece. Prepare-se para se emocionar, para se inspirar, para entender por que Ayrton Senna será sempre lembrado como um campeão dentro e fora das pistas. Se você também acredita no poder de inspirar e transformar vidas, ajude a compartilhar essa mensagem. Deixe seu like, comente o que Ayrton Senna significa para você e inscreva-se no canal. Juntos, podemos manter vivo o legado de um dos maiores ícones da história. Na cidade de São Paulo, em uma família que sempre incentivou sua curiosidade e paixão. Desde pequeno, ele já demonstrava um brilho especial nos olhos, uma energia incansável e uma habilidade natural para entender máquinas e velocidade. Seu pai, Milton da Silva, foi o primeiro a perceber esse talento. Aos 4 anos de idade, Ayrton ganhou seu primeiro kart, um presente que mudaria sua vida para sempre. Nas ruas tranquilas do bairro onde cresceu, ele começou a pilotar aquele pequeno kart com uma habilidade que parecia inacreditável para sua idade. Mais do que dirigir, Ayrton parecia fazer parte da máquina. Não demorou muito para que ele começasse a competir, ainda muito jovem, em campeonatos locais de kart. Era o início de uma jornada que o levaria a se tornar um dos maiores de todos os tempos. Mas o que diferenciava Ayrton não era apenas sua habilidade técnica. Desde cedo, ele mostrou uma mentalidade que poucos têm. Ele era obcecado pela perfeição. Cada curva, cada reta, cada detalhe importava. Ele não pilotava apenas para ganhar, pilotava para se superar. E assim, o menino do kartódromo começou a chamar atenção. Seu nome começou a ecoar não só no Brasil, mas também no mundo das corridas. A história de Ayrton é a prova de que grandes sonhos nascem em momentos simples. Não importa onde você começa, o que importa é a força que você coloca no caminho. Ayrton começou em um pequeno kart, mas tinha algo maior em mente, a vontade de ser o melhor, de levar o nome do Brasil ao topo. Depois de conquistar tudo o que era possível no kart e de provar seu talento em categorias menores, Ayrton Senna sabia que estava pronto para dar o próximo passo. Ele deixou o conforto de sua casa no Brasil e partiu para a Europa, enfrentando novos desafios, culturas diferentes e competições de altíssimo nível. Foi ali, longe de casa, que ele começou a moldar sua lenda. Nos campeonatos de Fórmula Ford e Fórmula 3, Ayrton dominava as corridas como se já fosse um veterano. Sua precisão ao volante, seu instinto para ultrapassagens e sua determinação inabalável rapidamente chamaram a atenção. Ele era meticuloso. Treinava mais que todos, estudava cada curva, cada detalhe do carro. Ayrton queria mais do que vencer. Ele queria ser perfeito. Então, em 1984, veio a grande oportunidade. Ayrton Senna estrearia na Fórmula 1, competindo pela equipe Toleman. Para muitos, era apenas o início de uma carreira promissora. Para Ayrton, era a chance de mostrar ao mundo do que ele era realmente capaz. E ele não decepcionou. Seu momento de glória veio no GP de Mônaco daquele mesmo ano. Debaixo de uma chuva torrencial, enquanto outros pilotos lutavam para manter seus carros na pista, Ayrton parecia dançar na água. Ele guiava como se a chuva fosse sua aliada, ultrapassando adversários experientes e colocando pressão sobre o líder da corrida. Apesar de terminar em segundo lugar, foi naquele dia que o mundo percebeu que Ayrton Senna não era apenas mais um piloto. Ele era especial. Naquele dia, o mundo testemunhou algo único. Ayrton Senna não corria para provar algo aos outros. Ele corria para provar algo a si mesmo. Ele mostrou que,
Mesmo em meio às condições mais difíceis, a coragem e a habilidade podem transformar a adversidade em glória. Para Ayrton Senna, correr nunca foi apenas sobre vencer. Era sobre alcançar a perfeição. Ele via cada volta, cada curva, como uma oportunidade de ir além de seus próprios limites. Depois de sua impressionante estreia na Fórmula 1, Ayrton rapidamente se tornou o piloto mais observado do grid. E ele sabia que, para se destacar, precisaria de mais do que talento. Precisaria de uma dedicação quase obsessiva. Ao longo de sua carreira, Ayrton se destacou por sua preparação meticulosa. Ele estudava cada detalhe do carro, cada traço do circuito, e trabalhava incansavelmente com os engenheiros para extrair o máximo do equipamento. Ele era conhecido por sua exigência. Para ele, não bastava que o carro fosse bom, ele precisava ser perfeito. E essa busca pela perfeição se refletia nas pistas. Em 1988, Senna ingressou na equipe McLaren, ao lado de Alain Prost, um dos pilotos mais experientes e respeitados da época. Foi o início de uma rivalidade que marcou uma era. No mesmo ano, Ayrton conquistou seu primeiro título mundial, mostrando uma habilidade inigualável, especialmente em condições adversas. Quando a chuva caía, ele era imbatível. Ficou conhecido como o Rei da Chuva, pela maneira quase mágica com que controlava o carro em situações onde outros pilotos lutavam para se manter na pista. Mas Ayrton também era mais do que técnica. Ele corria com o coração. Ele carregava consigo o peso de um país que enfrentava dificuldades. Cada vitória não era apenas dele, era uma vitória para o Brasil. Ele fazia questão de erguer a bandeira brasileira no pódio, um gesto simples, mas que emocionava milhões de pessoas. Para Ayrton, não havia nada mais importante do que representar o povo que acreditava nele. Ayrton Senna nos ensinou que a verdadeira excelência não é apenas um objetivo, mas uma jornada. Ele nos mostrou que o talento sozinho não basta. É preciso paixão, esforço e, acima de tudo, um propósito maior. Ayrton corria por algo maior do que ele mesmo. Ele corria por um país, por um sonho, por um legado. Ao longo de sua carreira, Ayrton Senna enfrentou desafios imensos, não apenas nas pistas, mas também na vida. O que o tornava único não era a facilidade com que vencia, mas a forma como ele reagia à adversidade. Quando as dificuldades surgiam, Ayrton não se abalava, ele se fortalecia. Em 1994, o mundo assistiu em choque ao trágico acidente que tirou a vida de um dos maiores pilotos da história da Fórmula 1, o lendário Ayrton Senna. Mas, antes disso, em sua carreira, houve momentos que testaram sua coragem e sua resiliência. O acidente de San Marino, por exemplo, foi um dos episódios mais difíceis da sua vida. A perda de seu amigo e companheiro de equipe, Roland Ratzenberger, em um acidente fatal no sábado anterior à corrida, foi um golpe profundo. Mas Senna, com toda a sua dor, sabia que precisava continuar. Ele estava ciente da responsabilidade que tinha, não apenas para si, mas para seu país, para todos aqueles que o viam como um símbolo de força. Durante a corrida de domingo, ele estava visivelmente abalado, mas mesmo assim, o espírito de superação de Ayrton brilhou. No momento da largada, ele fez questão de alinhar a sua posição com a convicção de que a vida e a corrida continuavam, apesar de tudo. Para ele, desistir nunca foi uma opção. Ele lutou até o fim, mas, infelizmente, o destino levou naquele dia trágico, no mesmo circuito onde ele tinha sido um herói nos anos anteriores. Mas o legado de Ayrton Senna não reside apenas em suas vitórias. Ele vive na forma como ele lidou com a perda, com a dor, com os desafios. Cada ultrapassagem, cada vitória, foi uma prova de que, mesmo diante das maiores adversidades, o ser humano tem a capacidade de se erguer, de lutar e de seguir em frente. Ayrton Senna não era imortal, mas ele era eterno. Porque, mesmo nas horas mais sombrias, ele nunca se entregou. Ele nos ensinou que, mesmo quando as adversidades parecem insuportáveis, a verdadeira força está em continuar lutando, em não abandonar os seus princípios e sonhos. Ayrton Senna não foi apenas um piloto excepcional, ele se tornou um símbolo. Seu legado vai muito além das vitórias, títulos e recordes. Ayrton deixou marcas profundas,
não apenas nas pistas, mas no coração de milhões de pessoas ao redor do mundo. No Brasil, um país que enfrentava dificuldades sociais e econômicas, Ayrton foi mais do que um atleta. Ele foi uma fonte de esperança e orgulho nacional. Cada vez que erguia a bandeira do Brasil no pódio, ele unia um povo inteiro. Era como se suas conquistas refletissem a capacidade de superação e a força do espírito brasileiro. Para muitos, suas vitórias eram mais do que celebrações. Eram momentos em que o país acreditava novamente em seu potencial. Mas o legado de Ayrton não parou na Fórmula 1. Ele sempre acreditou que a vida deveria ser vivida com propósito, e que seu sucesso poderia fazer a diferença na vida de outras pessoas. Pouco antes de sua morte, ele planejava criar uma fundação para ajudar crianças e jovens desfavorecidos no Brasil. Após sua partida, esse sonho se tornou realidade com a criação do Instituto Ayrton Senna, que já transformou milhões de vidas por meio da educação e do desenvolvimento social. Hoje, Ayrton Senna é lembrado como um dos maiores pilotos de todos os tempos. Mas, mais do que isso, ele é lembrado como alguém que viveu intensamente, com paixão e propósito. Seu legado é um convite para que todos nós busquemos ser melhores, não apenas para nós mesmos, mas para aqueles ao nosso redor. Há anos, mas sua presença ainda é sentida. Ele nos ensinou que a grandeza não está apenas no que você conquista, mas no impacto que você deixa no mundo. Cada volta que ele deu nas pistas foi um lembrete de que viver com propósito é a verdadeira vitória. Ayrton Senna não é apenas um nome na história do automobilismo. Ele é um símbolo de paixão, determinação e legado. Sua vida foi curta, mas intensa, vivida com propósito e dedicação. Cada curva, cada vitória, cada gesto simples, como erguer a bandeira do Brasil, deixou uma mensagem clara. É possível superar desafios, é possível sonhar grande, é possível inspirar o mundo. Hoje, ao relembrarmos sua história, não estamos apenas celebrando suas conquistas. Estamos celebrando os valores que ele representou. A coragem de nunca desistir, a humildade em reconhecer que sempre há algo a melhorar, e o desejo de fazer a diferença. Ayrton Senna vive em cada fã que se emociona ao lembrar de suas corridas, em cada criança que tem a oportunidade de sonhar graças ao Instituto Ayrton Senna, e em cada um de nós que acredita que podemos ir além. Ayrton Senna nos mostrou que a verdadeira vitória é aquela que continua viva, inspirando gerações. Ele partiu cedo demais, mas seu legado é eterno. E agora, cabe a nós mantermos viva sua história, seus valores e sua inspiração. Se você se emocionou com essa história, compartilhe este vídeo. Deixe seu like, inscreva-se no canal e ajude a levar a mensagem de Ayrton Senna a ainda mais pessoas. Vamos juntos manter vivo o legado de um dos maiores ícones da história.